Então, graças ao evento atual, a Grey e a Rhaenys receberam buffs no NP. Só que vai ser um vídeo curtinho só explicando esses buffs e como que eles afetam esses dois personagens. Então vamos começar falando da Grey. Ela era uma assassina 4 estrelas útil, por ser NP5 grátis, já que ela é de evento, só que ela não tinha nada assim que destacava ela. Ela era só uma opção útil para farmar porque ela tem uma bateria de 20%, mas ela não tinha assim uma relevância no meta do jogo, já que uma bateria só de 20%, ela não conseguia lupar com o setup de Buster Farm. O NP dela era bem simples, só dava dano e reduzia a resistência de Buster e de Quick dos inimigos depois do dano. Então o buff deu 2 efeitos novos, o de ignorar a invencibilidade, que é muito útil, claro, de aumentar o dano base, né, que é sempre bom. Também tem um efeito novo de carregar a barra de NP dela em 10% depois do NP. Infelizmente o efeito de reduzir a resistência de Quick de Buster ainda é depois do NP dar dano, se fosse antes ia aumentar bastante o dano dela, mas esse efeito aqui, o de carregar 10% de NP, abre muita possibilidade e relevância pra Grey. Agora ela consegue, quer dizer, não entre aspas, mas ela consegue lupar com Buster, mas só usando o Caleidoscópio. Ela só consegue lupar com isso, mas o importante da gente ver, eu vou puxar aqui a planilha de comparação de dano, ela acaba sendo a melhor opção de dano de praticamente todos os assassinos, usando um Super Scope, nem usando uma série de dano mesmo. Então, ela é uma serva grátis, NP5, né, porque já que é grátis, e ela dá mais dano que toda a competição Buster dela, toda a competição Quick dela, mas na questão de artes ela perde, porque esse ano a gente vai ganhar Summer Valkyria, que é uma assassina artes AoE muito forte, e ano que vem a gente vai ganhar o Tesca, que é o melhor assassino pra farm do jogo, ponto, um dos melhores servos do jogo pra farm, inclusive. Mas esse buff dá um nicho pra Grey, né? Assim, você ainda precisa de Double Vit Oberon, não é um setup muito barato, né? Mas ela tem um dos maiores danos de assassino pra farm. Inclusive, caso, não é muito raro, mas caso tenha inimigos undead no node de farm, ela possivelmente tem um dos maiores danos do jogo, porque ela tem o primeiro skill dela dá 100% de dano contra inimigos undead, e ela consegue duplicar esse dano com a Double Koenskaya, né? Então ela fica com 200% de dano contra Undead. Agora, o problema é que Undead não é a trait mais comum que tem. Na real, é bem raro de ter. Mas quando tem, tipo, talvez algum desses fantasmas aqui se repita, esse bicho aqui do Shinsengumi, talvez seja relevante. Quando for, ela vai ser a melhor opção de assassino AoE pra farmar. Pensando bem, com 200% de dano, talvez ela consiga farmar mesmo se for dano neutro. Mesmo se for dano neutro, ela talvez consiga farmar. Além disso, ela tem o terceiro append dela é contra Berserker, então abre ainda mais um pouco assim de possibilidade pra ela. Ela com esse buff ficou bem útil, não é a melhor opção, a gente ainda vai ganhar a Valkyria de verão esse ano, que é melhor que a Grey, infelizmente, mas é um buff bom, tá? Deixa com que a Grey ganhe praticamente toda a competição dela, e ela tá sendo acessível agora, pra quem conseguir terminar o evento, né? Tá, ok, agora falando da Rhaenys. O buff da Rhaenys é outro muito bom mesmo. O NP dela não era ruim, só que não dava tanta utilidade assim pro time. O que ele fazia? Ele reduzia a defesa dos inimigos em 30%, dá um buff pra party que ignora a desvantagem de classe quando recebe dano. Então, por exemplo, se tiver um Berserker na party e ela usar esse NP, o Berserker vai começar a tomar dano neutro por 3 turnos. É um efeito exclusivo dela, só ela tem isso no jogo. Quer dizer, pra party em si, né? O Semiramis tem um efeito parecido, a própria Hephaestus agora também tem um parecido na skill dela, mas pra party, tipo assim, geral, pra tirar desvantagem total pra todas as classes, só a Rhaenys faz isso é exclusivamente muito bom pra Berserker, mas removia os próprios debuffs dela e reduzia a chance de ataque crítico de todos os inimigos por 3 turnos. Não era um NP ruim, assim. Tinha sua utilidade, mas não fazia com que a Rhaenys se destacasse. Tipo, ela ainda acabava sendo um NP pior do que o do Waver, porque o Waver pelo menos reduzia a carga de NP dos inimigos. Mas agora com esse buff, é talvez o segundo ou terceiro melhor NP de suporte do jogo. O primeiro é claramente da Castoria, e se pá, esse aqui tá em segundo. Eu só não falo assim
assim com certeza, porque o NP do Merlin ou da Lady Avalon ou de algum da Tamamo pode ser melhor que esse, mas o que ele faz agora? Ele mantém todos os efeitos, né, obviamente, mas agora ele aumenta a geração de NP da party em 30% por 3 turnos e dá overcharge para party de um estágio uma vez em 3 turnos. Quais são as aplicações disso? Bom, se fosse só o efeito de aumentar a geração de NP da party em 30% por 3 turnos, ia deixar esse NP absurdo, porque a Araine, se vocês não sabem, tem um dos melhores ganhos de NP nas cartas artes dela. Ela só tem 2, mas é um dos maiores por ser, pela multiplicador base dela e por ser 4 hits. Se ela critar uma vez com o NP, com a carta artes dela, quase enche a barra inteira dela, é bizarro. E agora com isso aqui, sendo por 3 turnos, faz com que esse efeito seja praticamente permanente. Ela vai conseguir dar o NP dela uma vez a cada 3 turnos. É quase que permanente isso aqui. Não só isso, ela tem esse efeito de aplicar overcharge pra party. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela acaba virando uma das melhores opções pro time mortal do Fate. O que é o time mortal? Se vocês não sabem, o NP da Castoria dá essa invencibilidade pra party, mas o overcharge do NP da Castoria aumenta a quantidade de hits que essa defesa pode aguentar para cada membro. Então, overcharge 1 é 1 hit, 2 é 2 hits e assim por diante. Então, o time mortal do Fate é o seguinte, você pega a Castoria, pega um DPS e um suporte. Ou DPS ou suporte tem que ter um efeito de aumentar o overcharge pra party no NP deles, porque assim fica mais spamável. A melhor versão desse time é a Castoria, a Morgan e o Merlin, porque a Morgan tem o efeito de overcharge no NP dela, o Merlin aumenta o dano da Morgan, além de dar sustain pra party, e tem uma invencibilidade na skill, caso precise, e a Castoria e a Morgan aumentam a geração de NP da party com a segunda skill delas. Essa é a versão com maior dano, né? É provavelmente o melhor time pra fazer boss fight, assim, no geral, ignorando gimmicks e boss fights específicas que possam counterar isso. Mas acaba que a Rainis é uma opção até melhor do que outra personagem popular para fazer esse time, é a Himeko. Só que a Himeko acaba não sendo tão útil assim, tipo, ela não traz quase nada pro time além do overcharge e das estrelas por turno da primeira skill dela. Mas agora a Rainis, ela não só dá 30% de geração de NP pra party, como também ela dá overcharge, e ela tem 50% de carga de NP para um aliado, aumenta a defesa da party com a primeira skill, e tem um dos maiores buffs de ataque no target no jogo, que é 40% na segunda skill dela. A terceira skill dela também é útil por dar invencibilidade e resistência a debuffs, mas não é tão útil assim, já que o NP da Castoria já limpa debuffs. Mas o que isso quer dizer no geral, vou tentar simplificar, é que com a Castoria e a Rainis e um DPS, vamos supor, um DPS artes para combinar, a Summary Book, que vai lançar esse ano. Com a Castoria, a Rainis e a Summary Book, você vai ser um time focado em artes, ou seja, você vai ter várias cartas artes em campo, vai conseguir ficar lupando o NP delas praticamente direto. Esse efeito da Rainis de geração de NP vai ser praticamente permanente, de tanto que você vai ficar spamando o NP dela, você pode facilmente até duplicar esse efeito. Vai ficar também quase que permanente a redução de defesa dos inimigos, e vai ter o efeito de ignorar a desvantagem de classe da e-book, por causa desse efeito. É só um exemplo que eu tô dando, pode variar o DPS dependendo da luta, dependendo do que você tem disponível também, mas esse efeito é muito, muito forte, muito forte. Isso aqui chega a ser ridículo num personagem que já tem um ganho de NP muito absurdo nas cartas artes dela. No geral, isso solidifica o status da Rainis como provavelmente a melhor suporte neutra do jogo, que não tá presa a um tipo específico de carta, e dá muito valor pra ela em boss fight. Mas é praticamente isso, foram 2 ótimos buffs, tanto pra Grey quanto pra Rainis, e é isso, não tenho muito mais a dizer além disso. Queria também aqui agradecer que o canal recentemente chegou a 1000 inscritos em um mês, tô bem feliz com isso. Esse vídeo aqui, como deu pra ver, não tem roteiro, eu tô falando só o que vem à cabeça, então pode estar meio confuso, meio embolado, mas se vocês gostarem de vídeo assim, eu pretendo trazer dos buffs futuros. Se vocês preferirem, eu posso roteirizar, ou posso deixar assim, você fala nos comentários o que vocês preferem. Mas é isso, valeu aí por assistir, e quem for tentar pegar Rainis depois de ver esse buff aqui, eu te desejo sorte, porque eu também tô nessa luta.
Mas valeu aí, até a próxima.